Toda a humanidade está agora envolvida no grande conflito entre Cristo e Satanás, quanto ao caráter de Deus, sua lei e sua soberania sobre o universo. Esse conflito se originou no céu, quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha, por exaltação própria, tornou-se Satanás, o adversário de Deus, e conduziu à rebelião de uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo, ao introduzir ou a induzir Adão e Eva ao pecado. Esse pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade, no transtorno do mundo criado em sua consequente devastação por ocasião do dilúvio global. Observado por toda a criação, este mundo se tornou palco de conflito universal, dentro do qual finalmente será reivindicado o Deus de amor. E para ajudar seu povo nesse conflito, Cristo envia o Espírito Santo e os anjos leais para os guiar, proteger e amparar no caminho da salvação. Utilizando os reis de Tiro e de Babilônia como descrições figurativas de Satanás, as Escrituras provêem vislumbres de como a guerra cósmica iniciou. Lúcifer, filho da alva, ungido como querubim cobridor, residia na presença de Deus. Ezequiel 28:17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lúcifer se recusou a permanecer contente com a sua exaltada posição, recebida do Criador. Em seu egoísmo, cobiçou a igualdade com o próprio Deus. Ele dizia: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, serei semelhante ao Altíssimo. Mas, embora ele desejasse a posição de Deus, não almejava seu caráter. Ansiava possuir a autoridade de Deus, mas não seu amor. A rebelião de Lúcifer contra o governo de Deus foi o primeiro passo em sua transformação em Satanás, o adversário. As dissimuladas ações de Lúcifer cegaram muitos dos anjos ao amor de Deus. O descontentamento e deslealdade resultantes em relação ao governo divino cresceram até que uma terça parte dos anjos se uniu a ele em rebelião. Tendo sido expulso do céu, onde causou guerra, Satanás espalhou sua rebelião aqui, em nosso mundo. Disfarçado de serpente e utilizando os mesmos argumentos que havia causado sua própria ruína, conseguiu minar a confiança de Adão e Eva nas palavras do Criador. Satanás fez surgir em Eva o descontentamento com a posição por ela ocupada. Envaidecida com a perspectiva de se tornar igual a Deus, aceitou as palavras do tentador, pelo que duvidou das palavras de Deus. Desobedecendo ao mandamento divino, comeu do fruto proibido e influenciou seu esposo a igualmente comê-lo. Pelo fato de crerem nas palavras da serpente, mais do que em seu Criador, traíram sua confiança e se portaram desleal em relação a ele. Tragicamente, as sementes da controvérsia que havia começado no céu lançaram raízes no planeta Terra. Ao seduzir nossos primeiros pais ao pecado, Satanás engenhosamente roubou-lhes o domínio que possuíam sobre a terra, reclamando agora para si o título de príncipe deste mundo. Satanás desafiou a Deus, seu governo e a paz de todo o universo, a partir de seu novo quartel-general, o planeta Terra. Os efeitos da batalha entre Cristo e Satanás, em pouco tempo, se tornaram evidentes. O pecado distanciou ou distorceu a imagem que Deus havia colocado no homem. E embora Deus houvesse oferecido seu pacto de graça à raça humana por meio de Adão e Eva, o filho mais velho do casal, Caim,
assassinou seu irmão Abel. O Senhor viu que a maldade do ser humano se havia multiplicado e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, Deus utilizou um grande dilúvio para purificar o mundo dos seus impenitentes habitantes e concedeu à raça humana um novo começo. Pouco tempo decorreu, contudo, antes que os descendentes do fiel Noé se desviassem do conserto de Deus. Com maldade crescente novamente, Deus estendeu o seu conserto a Abraão. Por intermédio desse patriarca, Deus planejava abençoar todas as nações do mundo. De sua descendência, Deus fez nascer o próprio Filho de Deus, Jesus. Mesmo com as infidelidades das futuras gerações de Abraão, Deus cumpre o seu pacto com a humanidade e envia Cristo para morrer em nosso lugar. A lei moral de Deus é tão necessária à existência de seu universo quanto são as leis físicas que mantêm unido e em funcionamento. Pecado é a transgressão da lei e a ausência da lei, conforme indica a palavra anomia da língua grega. A ausência de lei resulta da rejeição de Deus e de seu governo. As tentações enfrentadas por Cristo durante seu ministério terrestre revelam uma gravidade da controvérsia no tocante à obediência e submissão à vontade de Deus. Em todas as circunstâncias, era comum, está escrito, que ele vencia o diabo. Jesus viveu toda a palavra que sai da boca de Deus. Seu alimento e alegria era fazer a vontade de seu Pai. No Calvário, o conflito entre Cristo e Satanás chegou ao seu ponto mais evidente. O amor e a fiel obediência demonstrados por Cristo ali na cruz, face à crueldade de Satanás, subverteram a posição deste, assegurando sua derrota final. Hoje, a grande controvérsia que se desencadeia em torno da autoridade de Cristo envolve não apenas sua lei, como também sua palavra, as Escrituras. Desenvolve-se abordagens de interpretação da Bíblia que deixam pouco ou nenhum espaço para a divina revelação. As Escrituras são tratadas como se não houvesse diferença entre elas e outros escritos antigos, sendo analisadas mediante os mesmos métodos críticos. Crescente número de cristãos, incluindo até teólogos, não mais veem as Escrituras como a palavra de Deus, a infalível revelação de sua vontade. Consequentemente, chegaram ao ponto de questionar a visão bíblica da pessoa de Jesus Cristo, sua natureza, seu nascimento virginal, seus milagres, sua ressurreição. Todos esses ensinos bíblicos têm sido vastamente debatidos. Cristo é o foco das Escrituras. Deus nos convida a compreender a verdade tal como ela é em Jesus, pois Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. A vida de Cristo vindicou a justiça e a bondade de Deus, demonstrando que a lei e o governo de Deus eram justos. Cristo revelou a falta de fundamento dos ataques de Satanás contra Deus, mostrando que, por meio de total dependência do poder e da graça de Deus, os pecadores arrependidos podem ser erguidos acima dos aborrecimentos e frustrações causados pelas tentações e podem viver vitoriosamente em relação ao pecado.